presente trabalho será apresentada sobre nefropatia diabética e meu nome é Mariana e o dela é Manuela. A nefropatia diabética é uma complicação da diabetes mellitus que gera uma lesão renal e acomete cerca de 30 a 40% dos pacientes e apresenta sintomas após 10 a 15 anos de hiperglicemia crônica. Ela contém diversos estágios de desenvolvimento e várias influências de fatores, podendo ser genéticos ou não, além de ser a principal causa da hiperglicemia crônica renal do mundo. O presente trabalho tem como objetivo compreender a patogênese da nefropatia diabética ocasionada por quadros de hiperglicemia decorrentes da diabetes mellitus, em que iremos enquadrar alterações hemodinâmicas e bioquímicas. Para a metodologia, utilizamos os acervos bibliográficos da Biblioteca Padre Inocente Radrizani e portais de pesquisa como o BVS, Google Acadêmico e PubMed, com os descritores microRNA, tomografia computadorizada, polimorfismos e eritropoetina. O conteúdo foi encontrado nos anos de 1994 a 2016 nas línguas espanhola, inglesa e portuguesa. A nefropatia apresenta sinais como a urina espumosa por conta da presença de proteínas, possível edema dos membros, ganho de peso e pressão arterial elevada. A nefropatia contém fatores de influência diferentes, sendo principais como hiperglicemia e hipertensão arterial, e os agravantes, como o tabagismo, a alimentação, dislipidemia e a predisposição genética. Para entendermos um pouco mais sobre a doença, é necessário relembrarmos um pouco a anatomia renal. O rim é constituído por milhares de néfrons, sendo que nesses néfrons são divididos em duas porções, sendo a glomerular e a tubular, onde tem 4 funções, sendo a filtração glomerular e reabsorção, secreção e excreção nos túbulos até a formação da urina. Em indivíduos normais, o sangue chega ao corpúsculo renal através da arteríola aferente, chegando nos capilares, na rede de capilares, que retém elementos figurados e proteínas de médio e elevado peso molecular. Esse rede de capilares é composta pelo endotélio fenestrado, a lâmina basal, que é constituída de prostaglandinas, ácido ciálico e sulfato de heparan, que faz com que ela tenha a sua carga negativa, e os podócitos. O sangue passará pelo endotélio fenestrado apenas os componentes não celulares e a água, levando até a lâmina basal, que em seguida enviará para os podócitos, sendo essa a última etapa da filtração. Nesses capilares há uma pressão a favor, sendo essa a pressão capilar e duas pressões contras, que são a pressão coloidosmótica e da cápsula de Bowman, resultando numa pressão de 10 milímetros de mercúrio que formará o filtrado. Além disso, os elementos não filtrados retornarão pela arteríola eferente. A nefropatia diabética, no início da doença, ocorre uma hiperfiltração e hipertrofia renal, ocasionada pelos altos níveis de óxido nítrico e angiotensina 2, decorrentes da hiperglicemia e dos fatores genéticos, que levarão ao aumento do lumen do vaso e da superfície de filtração, gerando o aumento da taxa de filtração glomerular. O óxido nítrico é um vasodilatador da arteríola aferente que aumenta a pressão intraglomerular, aumentando a taxa de filtração glomerular. Já a angiotensina, potencializando essa pressão intraglomerular, faz com que o angiotensinogênio, por ação da renina, forme a angiotensina 1, que por ação da ECA forme a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor da arteríola eferente, que aumenta a pressão glomerular por conta do sangue ficar retido nos capilares, aumentando assim a taxa de filtração. O balanço entre vasoconstritores e vasodilatadores faz com que aumente a hiperfiltração e assim aumenta a carga de trabalho, levando a uma hipertrofia renal. Indivíduos podem ter alterações no sistema renina-angiotensina a partir do polimorfismo da ECA, que aumentará a expressão dela e assim aumentará a expressão de angiotensina 2. Além disso, a hiperglicemia também aumenta a expressão de angiotensina 2. O polimorfismo da ECA ocorre no gene ACE, localizado no braço longo do cromossomo 17, na região 2 da banda 3, da subbanda 3, onde há uma deleção no intron 16 de 287 pares de base. Essa deleção ocorre no alelo D, que leva a uma maior predisposição à doença por causar a hipertensão glomerular. Outros polimorfismos relacionados são esses diferentes genes que afetam a via dos polióides, metabolismo da glicose, o PKC e a hemodinâmica. Esses polimorfismos são detectados a partir de um PCR convencional.
Com o aumento da angiotensina, faz com que ela se ligue aos seus receptores nas células mesangiais e assim aumenta a expressão de GLUT1. Essa expressão de GLUT1 leva uma retroalimentação positiva que aumenta ainda mais essa expressão desses transportadores, mobilizando as glicoses para o interior da célula, mobilizando mais glicose. Esse fato faz com que haja alteração dos componentes da via glicolítica sendo direcionados por outras vias, como a poliol, a PKC e exoaminas e glicação não enzimática, alterando as vias metabólicas. Através da via glicolítica, a glicose será convertida na via dos polióis em sorbitol pela odolase redutase com consumo de NADPH. Esse sorbitol será convertido em frutose pela sorbitol desidrogenase com consumo de NAD. A hiperglicemia faz com que haja um acúmulo do sorbitol nas células e assim leva a uma dificuldade na difusão das membranas, levando dano osmótico celular. Além disso, para a regeneração da glutationa é necessário NADPH, que está sendo usado nessa via. Assim, há menos regeneração da glutationa reduzida, que é um fator importante para remover as espécies reativas de oxigênio. Aumentando essas espécies reativas na célula faz com que haja um estresse oxidativo. Outra via alterada será a das exoaminas, que pela ação da frutose 6-fosfato irá formar glucosamina 6-fosfato pela enzima GFAT. A glucosamina 6-fosfato formará UDP-N-acetilglicosamina, que alterará a expressão de TGF-beta. Além disso, pelo gliceraldeído, nas vias dos PKCs, formará diacilglicerol, que ativa as proteínas quinase C, e assim a perda da regulação vascular hemodinâmica, diminuindo o óxido nítrico e aumentando o TGF-beta e o NF-κB. O gliceraldeído também pode dar a metilglioxanal, que formará AGE. Nessa via ocorre a ligação de glicose com o grupo amino das proteínas e assim formará produtos iniciais, como a hemoglobina glicada, que é um rearranjo irreversível. Nessa via, o acúmulo de AGE leva a alteração na matriz extracelular, que leva ao aumento da síntese de colágeno e do TGF-beta. Como todas essas vias estão sendo alteradas e aumentando as espécies reativas de oxigênio, gerará um estresse oxidativo. O aumento dessas espécies reativas de oxigênio irão inibir a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e assim vai fazer que os elementos metabólicos sejam enviados para essas 4 vias, tornando-se um ciclo vicioso. Além disso, a diminuição do óxido nítrico faz com que haja vasoconstrição na arteríola aferente, aumentando a disfunção endotelial. Em relação às vias metabólicas, como foi dito anteriormente, as vias alteradas levam à expressão de NF-κB e TGF-beta. O NF-κB é um fator de transcrição que expressa as proteínas de adesão e citocinas. Já o TGF-beta é um fator de crescimento que leva à apoptose das células, principalmente os podócitos, e a deposição de proteínas de matriz extracelular. Ambos levam à vasoconstrição, o aumento da permeabilidade vascular, o comprometimento do fluxo sanguíneo, o edema e aumentando o espessamento da matriz extracelular, que a longo prazo gera glomerulosclerose. Essa lesão renal, então, provoca uma microinflamação. A doença também tem relação com a epigenética, sendo ela pelo microRNA. O microRNA 126, em baixos níveis, tem um controle do processo inflamatório, alta relação com micro e macroalbuminúria, aumento da filtração glomerular e aumento da hemoglobina glicada. Já o microRNA 192, em altos níveis, é prejudicial, pois também aumenta a filtração glomerular, tem correlação positiva com o TGF-beta e induz a fibrose, levando à lesão renal e causando nefropatia diabética. Outro mecanismo epigenético é a acetilação de estonas, onde acetilar significa adicionar grupos acetis, que irão se repelir por serem polares, distanciando a cromatina e diminuindo a condensação. Isso gera um aumento do gene. As principais estonas acetiladas na nefropatia diabética são a estona 3, enzima 9, que causa o avanço da glomerulosclerose diabética e da inflamação, e a estona 4, que gera apoptose das células, principalmente os podócitos, e de proteína. A hiperglicemia diminui a produção de sulfato de heparã e ácido ciálico, o que diminui a eletronegatividade da lamina basal.
e a torna mais permeável à passagem de macromoléculas, como vemos na imagem, juntamente com a apoptose dos podófilos, à passagem desses eletrônicos. Como consequência dessas alterações bioquímicas e hemodinâmicas, estão a expansão das células da matriz mesangial, como observamos no corte histológico, em comparação com o corte histológico do glômerulo normal, o espessamento da membrana basal glomerular e a glomerulosclerose. Isso causa proteinúria, principalmente albuminúria, e a diminuição na taxa de filtração glomerular. Essa diminuição na taxa de filtração glomerular pode ser avaliada por um diagnóstico laboratorial, a ureanálise, que avalia a função renal e utiliza biomarcadores como a albuminúria e a creatinina. Como vemos no gráfico, há uma correlação negativa da filtração glomerular com esses biomarcadores. A nefropatia diabética é diferenciada em alguns estágios, por conta da presença de albumina e as suas alterações causadas. Esses estágios são a hiperfiltração e hipertrofia, o estado silencioso, também conhecido como normoalbuminúria, o estado incipiente, conhecido como microalbuminúria, a nefropatia clínica, conhecida como macroalbuminúria, esse já é um estágio avançado, e a uremia, classificada pela doença renal em estágio terminal, a insuficiência renal crônica. Isso pode ser uma complicação do diabetes, da nefropatia diabética e é tratado com transplante renal ou com diálise. Observa-se a diminuição da taxa de filtração glomerular, decorrência das fases, e o aumento da excreção de albumina. Os indivíduos com insuficiência renal podem ser diagnosticados por um hemograma, um método de triagem, onde há diminuição do número de glóbulos vermelhos, de hemoglobina e de hematócritos. Isso pode ser causado pela diminuição da eritropoetina, causada pela disfunção renal. A eritropoetina é um hormônio que controla a eritropoese. Ela é produzida nas células pertubulares, principalmente no rim e em diferentes órgãos em menor quantidade. E o principal estímulo para sua liberação é a hipóxia, ou seja, a diminuição na oferta de oxigênio. Com essa diminuição, ela estimula as células tronco-hematopoéticas da medula óssea a formar os proeritroblastos e, com o tempo, formar os eritrócitos circulantes. Isso demora 7 dias. Aumenta a oferta de oxigênio e diminui a secreção de eritropoetina. Como já dito anteriormente, na nefropatia diabética há uma diminuição da eritropoetina, que junto com a inflamação pode ocasionar uma anemia na nefropatia diabética. E por isso a necessidade de uma eritropoetina recombinante. No estágio final da doença, como vemos no gráfico, há uma relação da eritropoetina com a hemoglobina. Os pontinhos verdes representam indivíduos com doenças néfricas, como a nefropatia diabética. A diminuição da eritropoetina e da hemoglobina. A avaliação renal também pode ser diagnosticada por imagem, a partir da tomografia computadorizada. Nessa é utilizado um tomógrafo, separado em gantry, e uma mesa. Esse tomógrafo possui um sistema de geração de dados, de processamento desses dados e de reconstrução da imagem. No interior do gantry está o tubo de raio-x. Ele é responsável pela emissão de fótons no tecido-alvo. A interação dos fótons com o tecido vai variar de acordo com a composição química daquele tecido. Isso gera diferentes contrastes naturais, influenciando na escala de cinza, também conhecida como escala de Gauss. No diâmetro oposto estão os detectores, organizados em fileiras pela tecnologia de multislice. Eles são responsáveis por captar, detectar e converter os fótons em imagem. Os detectores captam os fótons que não foram absorvidos pelo tecido. Isso há mudanças em diferentes estruturas. Estruturas de baixa densidade eletrônica sensibilizam muito os detectores pela baixa absorção do tecido. Isso gera uma imagem de potência. Já estruturas de alta densidade eletrônica, como o osso, sensibilizam poucos detectores pela alta absorção do tecido. Isso gera uma imagem de potência. Hiperdensa, perdão. Com os detectores sensibilizados, a geração de sinal, a digitalização pelo amplificador, a formação da imagem que será armazenada em um computador. Existe um sistema de reconstrução de imagens que vai amenizar esses artefatos, evitando uma reexposição à radiação ionizante. Existe um protocolo que contém as características para a obtenção da imagem na melhor resolução possível. E nele há um preparo com questionários de contraindicação, chegar 30 minutos com antecedência e um jejum de 4 horas. É obrigatório utilizar o avental, o contraste bioral é dispensável e o endovenoso indispensável. A ingestão de 1 litro de água e 30 gotas de Buscopan para reduzir o peristaltismo. O posicionamento ocorre em decúbito dorsal ou ventral, mãos para cima e os pés primeiro em relação ao ventre. O protocolo utilizado foi da urotomografia para avaliar a excreção de contraste. O aparelho precisa ter a partir de 16 canais, um KB de 120 e um MAS automático.
1,5 mm de colimação e 3 mm de espessura de corte nos planos coronal e sagital. O filtro corre para as partes moles e varia de acordo com o fabricante. O contraste oral, como eu disse anteriormente, é dispensado, porém a administração de 1 litro de água para distender o sistema coletor. É injetado 1,5 a 2 ml por quilo do paciente de contraste endovenoso em uma velocidade de 2 a 3 mm por segundo. E a urotomografia possui 3 fases. A fase de pré-contraste e nefrográfica, que ocorre no decúbito dorsal, e a fase tardia, que ocorre no decúbito ventral, para observar a fase nefrográfica e a excretora junta. Também ela avalia a extensão do uretélio e o clearance renal. É necessário fazer um escanograma para a programação da tomografia. No caso, o realizado foi o anterior. E como vemos na uretomografia, há uma diferença na expressão entre os dois rins, onde o rim direito está excretando contraste e o rim esquerdo possui um retardo. Ele excreta esse contraste após alguns minutos. Isso prova um retardo, uma alteração no seu sistema excretor, o que pode ser causado pela insuficiência renal crônica, uma complicação do diabetes mellitus. Existem algumas formas de tratamento, entre elas a terapia gênica. Nós escolhemos duas. A da curcumina, que é um produto extraído do açafrão da terra. Ele supra a ativação do GNF-κB e inibe a produção e ação da resposta inflamatória. Injetar a timiprarina 192 diminui os níveis do mesmo e o TGF-beta, uma vez que os dois têm uma correlação positiva, diminuindo a proteinúria e a fibrose, e com isso melhora as lesões. As duas técnicas são eficientes na melhoria da nefropatia diabética. Conclusão. A nefropatia diabética é uma doença que compromete os rins e altera a filtração glomerular, uma vez que no início ocorre uma hiperfiltração por conta de alterações hemodinâmicas, podendo ser genéticas ou não, e bioquímicas. Ocorre uma lesão renal, principalmente por conta da hiperglicemia, e com o tempo há a depuração de proteínas e diminuição na taxa de filtração glomerular. Ele pode ser diagnosticado por diversas formas e a terapia, o tratamento específico é administrado de acordo com a fase da doença. Obrigada. Meninas, parabéns pela apresentação de vocês. Eu gostei bastante da estrutura do trabalho, da forma como vocês se prepararam para apresentar. Deu para perceber que vocês treinaram bastante, vocês estavam bem, vocês estavam com tudo na ponta da língua, não precisavam ficar pensando. Os slides foram muito bem feitos. E nós vamos direto para a parte de hematologia lá no gráfico da eritropoetina recombinante. Enquanto vocês chegam lá, vamos lá. Primeira perguntinha. Qual célula do rim é responsável pela produção de eritropoetina? A célula além de fígado e outros órgãos, mas em menor quantidade. Sim, perfeito. E essa eritropoetina, ela age sobre qual célula na medula óssea? Qual é a célula que tem receptor para eritropoetina? As células troncomatopoéticas que posteriormente vai aumentar a síntese de eritroblastos. Mas é a célula troncomatopoética ou ela já sofreu uma primeira diferenciação? Um primeiro estímulo? Quais são as células? Então, pelo esquema, podemos perceber que há uma diferenciação em 3, na qual a eritropoetina atua nessas duas, sendo a PFU tardia e CFU, que posteriormente também usa a maior expressão de eritropoetina. Tá. Quando a gente estuda essas linhagens celulares, a gente primeiramente divide a célula tronco-hematopoética em duas linhagens, tá? Que depois elas vão se diferenciando e ganhando esses outros nomes, mas a principal linhagem qual que é? O nome? Mieloide, que é a unidade formadora de colônia. É o UFCG. Beleza. Aí vocês explicaram, então
um paciente com nefropatia diabética, ele vai ter um comprometimento na produção de eritropoetina e por isso ele deve, né, geralmente ele vai ser indicado a ele o uso da eritropoetina recombinante. Vocês colocaram esse gráfico, eu queria que vocês explicassem o gráfico pra gente. Ele ficou um pouquinho pequeno, né, gente, a visualização. Mas vamos lá. O gráfico ele está demonstrando a relação da eritropoetina com a concentração de hemoglobina em pessoas normais, em pessoas anêmicas e com insuficiência renal devido à insuficiência renal néfrica e anéfrica. As bolinhas verdes escuras são as pessoas com insuficiência renal néfrica, ou seja, uma nefropatia, e mostra que essa pessoa tem uma diminuição da hemoglobina e uma diminuição da eritropoetina. Tá, e a hemoglobina está em torno de quanto? Está variando de quanto a quanto? De 6 a 8. De 6 a 8. De 4 a 8, na verdade. De 4 a 8, certo. E aí, em seguida, as bolinhas laranjas, As pessoas anêmicas. Certo. E aí elas estão anêmicas, por isso aumentam A produção de eritropoetina. Só que essa pessoa ela não tem nefropatia. Não, Tá. só anemia. E a bolinha vermelha? São pessoas normais, que têm hemoglobina, mas não têm a eritropoetina. Tá. Ok, perfeito. Então isso reflete que um indivíduo com nefropatia, ele vai continuar produzindo a mesma quantidade, né, baixa, normal, de eritropoetina, mesmo necessitando, mesmo com o estímulo da hipóxia. Então o rim não responde à hipóxia. Isso, por causa das lesões ocasionadas. Tá, ótimo. Eu achei muito legal esse gráfico, muito legal mesmo. Sabem que método que o autor usou, que esse trabalho utilizou para fazer essa dosagem? Citometria. Tá. Ok, meninas, muito obrigada. A minha parte é isso. Meninas, eu gostei também da apresentação de vocês. Achei que vocês fizeram um link muito legal para falar do polimorfismo da ECA. Estavam falando lá da angiotensina 2 e aí conseguiram fazer um link para o polimorfismo da ECA, achei legal. As informações estavam corretas. Só lá na parte dos microRNAs, eu queria saber como que eles estão numa pessoa saudável, porque esse padrão alterado de expressão é na pessoa que tem a nefropatia, né? Você vai falar? Pode falar, gente. Em indivíduos normais, o microRNA ele está aumentado. Justamente por isso que a gente consegue verificar que ele é importante no desenvolvimento da nefropatia. Que nos, 126. Porque na nefropatia a gente tem os níveis diminuídos. Então a gente conseguiu analisar essa diferença justamente pelos artigos que mostravam que indivíduos normais possuem os níveis normais desse microRNA. E quando havia uma diminuição destes, causavam todos esses problemas, como por exemplo, o contrário. e o outro também, que nos indivíduos normais costuma estar menor do que o que é identificado na nefropatia. Por isso o uso da terapia gênica. Para inversão, né? Mas vocês não falaram da terapia gênica relacionada ao microRNA, falaram? Sim, 192. Lá no final? Isso da conclusão. É o último. Mas esse 192 não tem nada a ver com esses dois. Tem a ver com o microRNA 192, é o mesmo. É o mesmo. Aqui. É que a gente falou do microRNA 126 e o E o 192. 192. Ah, tá, agora que eu vi. Mas vocês podiam ter colocado essas informações mais próximas no É que na hora de formar, que veio já a acetilação e ficou meio... Então, mas eu nem tinha me pensado a isso. Eu acho que seria interessante. Agora não, porque já foi trabalho, mas quando vocês forem fazer alguma coisa assim, tentar deixar as informações próximas, porque senão a pessoa não lembra que é o mesmo microRNA, ainda mais que é número. Mas tá, legal, gostei disso, tá? Era o mesmo artigo? Ou era o artigo? Ai, gente, mais bonito ainda, vocês acharem. Legal, gostei. E esse da terapia gênica foi feito em modelo animal? Foi. Essa terapia então não é feita ainda, só fazer isso logo, né? Falei pra vocês, né? A avó do meu marido tem nessa parte da teve hemorragia, mas enfim, gostei da apresentação de vocês estudaram bastante, estavam bem seguras na hora da apresentação, foram muito fluentes, não tiveram vício postural, né, que nem na apresentação anterior, uma das pessoas estava apresentando, a Marina,
Obrigada. Vamos lá, então. É hora da Paula. Começa o chute na boca. Posso falar? Então, assim, ó, eu achei a apresentação compatível com o quarto semestre. Essa é a verdade mesmo. Vocês ainda vão melhorar, né? Então, assim, o que eu percebi desse grupo em relação aos grupos anteriores é que este grupo está mais homogêneo, porque não só na apresentação em si, né, mas também na discussão com as outras duas professoras, né, deu para notar que todo mundo participa, todo mundo quer responder as perguntas, né, e tudo mais. Isso mostra que há um equilíbrio das informações que qualquer pessoa que tivesse sido sorteada para fazer a apresentação daria conta, provavelmente, né, provavelmente teria dado conta do recado. E isso é importante, né? Ou seja, a falta de experiência de vocês em falar em público, em apresentar a aula e tudo mais, isso vai numa crescente, né? Então no quinto semestre vai ser melhor, no sexto semestre vai ser melhor, até o momento em que vocês ganham uma certa segurança, né? Em apresentar esses tipos de trabalho, não só multidisciplinar, mas também uma coisa talvez mais especializada. Então, deu para perceber isso, isso é importante porque uma parte da população é dada a respeito desse equilíbrio que tem que existir entre os pares, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Você tem o time titular, mas tem um banco de reservas e o banco de reservas tem que dar conta do recado, né? Então, essa é a ideia, né? Muito bom. Com relação à parte estrutural do trabalho, da linearidade do trabalho, eu achei que vocês conseguiram desenvolver bem. Um outro ponto que acabou talvez saindo um pouquinho, mas isso vocês vão amadurecendo com o tempo. Gostei muito tanto da Mariana quanto da Manuela apresentando. Tem uma voz, uma energia vocal muito boa, né? Isso passa segurança, credibilidade, né? Então são coisas, isso é importante na hora de apresentar, né? A oratória é um ponto muito importante daquele que expõe uma ideia, né? Então o trabalho pode ser excelente, mas se ele não foi passado adequadamente, ele acaba tendo um comprometimento, né? Tem um grau de nervosismo, mas esse nervosismo não prejudicou na execução do trabalho. Então o resultado ficou a contento. É isso que precisa ser dito, né? Indo para a parte do diagnóstico por imagem, na verdade, esse é um tema que a gente pode fazer várias correlações, né? Então, o que acontece? Quando o paciente ele tem insuficiência renal crônica, ele já vem no serviço de diagnóstico por imagem dizendo, olha, eu tenho insuficiência renal crônica, né? E isso é um critério para, inclusive, a gente pensar duas vezes em injetar ou não injetar contraste iodado. Gostaria que vocês falassem um pouco a respeito, as meninas que não, a Desirê, a Gabriela e a Ana Paula, que não apresentaram, como é que a gente lida com esse tipo de situação. A primeira delas, paciente que anuncia, na hora que ele é recebido, né, no serviço de diagnóstico, isso é um paciente normalmente ambulatorial, né? Eu sei que a gente não está lidando aqui com as complicações da nefropatia diabética, a gente está lidando aqui com um paciente que convive, né, que vem em tratamento com a nefropatia diabética, ou uma nefropatia, né, como um todo. Então, como que a gente vai lidar com esse tipo de paciente, né, em termos de diagnóstico por imagem, quando ele anuncia, olha, eu tenho nefropatia diabética, eu tenho uma tomografia computadorizada para fazer uma urotomografia, uma urografia com tomografia computadorizada. O que eu faço? Nesse caso, a pessoa não usa contraste oral, porque para isso já é dispensado, porque o contraste oral, principalmente o iodado, ele causa um agravamento ainda maior da lesão renal. E ele também não é excretário, então não daria para medir
o clínico renal. Mas o endovenoso é necessário porque você precisa ver a função excretora. Para isso também é utilizado o segmento de água para deixar ele um pouco mais solúvel e também para que haja a distensão das alças, e aí dispensa ainda mais o contraste por via oral. E além disso, a gente viu em vários artigos que as pessoas que possuem a nefropatia e, consequentemente, um quadro de insuficiência renal no estágio terminal, elas possuem um agravamento dessa situação caso o contraste for utilizado. Então, o questionário de contraindicações é muito importante nessa fase, do preparo principalmente, porque já é diagnosticado pessoas com a insuficiência nefropatia que vão fazer tomografia e ao usar o contraste tem uma piora do quadro. O que eu faço? Mas Eu não vou fazer o exame, é isso? Dispenso o paciente, volta para casa. É que o contraste venoso é necessário, mas ele ainda assim é uma quantidade menor do que o oral. Seria a única forma de Mas o oral ele vai prejudicar na função renal? Não, ele não tem função renal. Ah, tá. A função não, ele analisa a estrutura, mas a função propriamente dita não vai ser. O contraste oral interfere na análise do renal pela tomografia computadorizada? É isso que você está falando? Sim ou não? Então, o que é que eu vou fazer com esse paciente, gente? Eu não estou irritado. Nós vimos que uma possibilidade no início da doença é não utilizar o contraste oral, mas avaliar quando você vê que nem o passo que a gente fez, né? A densidade, porque como tem uma hipertrofia, por exemplo, você pode avaliar o pH meio no início da doença. Teria que usar outros métodos de diagnóstico. Uma solução seria outros métodos de diagnóstico, mas eu só tenho tomografia para fazer. O que é que eu vou fazer com esse doente? Eu quero injetar contraste no paciente com nefropatia diabética. O que é que eu tenho que fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pode responder. Tudo bem, o que é que eu faço com esse doente depois? Para ser excretado? É. Contraste? É. Hemodiálise? Sim! Pensa, gente, vamos juntar as peças. Outra coisa, o paciente diabético, ele normalmente faz uso de medicamentos, né? E às vezes o uso do contraste com alguns medicamentos podem interferir. Ou não. Perfeito, o que é que a gente faz? Se eu preciso injetar contraste. Mas principalmente a gente viu que era necessário meio que um jejum de certos medicamentos. Antes do dia ou depois do exame? Antes Oi? do medicamento e depois, antes e durante o exame. Até o dia do exame. Antigamente existia um protocolo que parava 48 horas antes e 48 horas depois do exame. Esse protocolo mudou há uns 2 anos. Agora é somente após o exame. Certo? E sob supervisão médica, né? Não é simplesmente o paciente parou e qual é o grande risco desse contraste de um paciente nefropata que a gente fez uso do contraste iodado endovenoso? Qual é o grande risco para esse paciente? Aumentar a lesão renal. Agravar a lesão renal. E o que mais? Alergia. Muito bem. A gente ter um processo alérgico forte, né? Por conta disso.